Paz do Senhor, meus irmãos, eu quero deixar um texto aqui de Mateus capítulo 6, no versículo 25 em diante. É um texto bem conhecido. Ele diz assim, Mateus 6, 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um pouco da sua estatura? E quanto às vestes, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, no trabalho e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lança no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Irmãos, esse texto aqui é um texto onde o próprio Jesus, que disse essas palavras. E é um texto que nos passa segurança, um texto que nos passa confiança, é um texto que nos passa paz, onde Jesus ele promete aqui, nesse texto, o cuidado, de Deus sobre nossas vidas, o sustento de Deus sobre nossas vidas, ele deixa bem claro aqui, ele dá alguns exemplos, com relação às aves, com relação ao lírio, do campo, que é uma flor. E ele mostra, ele declara aqui que Deus cuida, da natureza, posso dizer assim, e ele diz: e vocês não têm muito mais valor do que essas aves, do que essas plantas? Lógico que temos. A palavra de Deus diz que Deus nos ama, a palavra de Deus diz que a vontade dele é que todo homem se salve, Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer por nós. Então Deus ele nos ama, e ele deixa claro esse amor, ele deixa claro esse cuidado. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que anda ansioso, preocupado com algumas situações da vida, quero dizer para você que Deus ele está disposto a cuidar de você. Na verdade, como diz a própria palavra, lá em Pedro, lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, porque Ele tem cuidado, ou seja, Ele já está cuidando de você. E esse texto aqui, o próprio Jesus, são as palavras do próprio Jesus, Ele garante esse cuidado. Por isso que Ele diz lá no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante aqui que Jesus ele traz uma preocupação maior do que as situações da vida. Ele mostra algo que é muito mais importante buscar do que as situações, do que resolver situações na vida. E ele diz aqui que o reino dele é mais importante. E eu aprendo aqui que Jesus está falando sobre relacionamento, buscar a Ele em primeiro lugar, buscar a presença dele, buscar o reino de Deus para a nossa vida, buscar a presença dele para a nossa vida, que é muito mais importante ter um relacionamento com Deus. Porque, irmãos, imagine comigo, se eu tenho um relacionamento com Deus, se eu tenho um relacionamento com aquele que tem o poder de resolver qualquer coisa, que tem o poder dos céus e da terra, o ser mais poderoso que existe, eu tenho um relacionamento com esse ser, com essa pessoa, eu tenho uma intimidade com ele, a Bíblia nos diz que Deus ele quer ser o nosso Pai, Jesus o nosso irmão. Agora você imagina você ter um relacionamento com Deus dessa forma, de Pai, de intimidade. O que eu quero dizer, irmãos, é que você não vai precisar se preocupar. Por isso que Jesus ele diz, anteriormente ele diz, não fique preocupado com essas coisas, Deus cuida de você e tal. Por quê? Ele traz essa ideia, esse sentido.
que se você está com Deus, você não precisa de mais nada. Então eu quero deixar essa palavra para você, você que está me ouvindo. Busque a Deus, confie em Deus, tenha um relacionamento com Deus, tenha intimidade com Deus e confie, tenha paz. Lance sobre Ele a ansiedade, porque Ele já está cuidando de você. Amém? Busque a Ele, tenha um relacionamento com Ele. Isso é algo que Deus te fala muito em sua palavra sobre relacionamento, sobre intimidade. Amém? Fique com essa palavra e confie no Senhor, em nome de Jesus.